criatividade é uma habilidade de resolver problemas. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Alan Amur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimento juntos. Tenho a honra e agradeço, Fê, por você ter topado estar aqui conosco hoje e fazer parte do Desconstrói. E a gente começa sempre com algumas perguntinhas de prateleira, digamos assim, para quebrar um pouco o gelo, conhecer, a pessoa a qual a gente está conversando. Então eu vou fazer algumas perguntas, se fica à vontade, enfim, para ir respondendo da forma que você achar melhor, não são para essas, mas para todas. E depois a gente entra no assunto tão esperado, que é falar sobre criação e marketing, talvez o casamento. Vamos lá. Qual é o seu nome completo? Meu nome completo é Fernando Moreira Colasso. Sua comida favorita? Minha comida favorita é lamen. Gosto muito da comida asiática, tenho descoberto bastante coisa. Eu cozinho também bastante, então como todo mundo que cozinha começa mesmo na comida francesa, fazendo um risotinho ali e tal. Mas aí eu descobri que dá pra fazer comida japonesa em casa e tal, japonesa quente assim e tal. E aí eu me apaixonei no lamen. Sempre gostei de miojo, evolui bastante com lamen. Sua música predileta? Minha música predileta é... Eu acho que eu gosto bastante do rap, assim. O rap é o que mais eu me conecto, assim. Não gosto de tudo de rap, mas eu gosto bastante do que o rap traz como mensagem pra me divertir, pra ficar triste. Acho que o rap tem coisas bem fáceis, acessíveis, assim, que eu consigo lembrar agora. Tanto nacional quanto internacional? Tanto nacional quanto internacional. E é verdade que você já apareceu como sósia num videoclipe ou não? Sim, eu me pareço bastante com o DJ Khaled. E aí a gente eu tive uma ideia de eu escrevo videoclipes também, né? Não só no meio publicitário, eu trabalho com roteiro. E aí teve um clipe do Papatinho, Anitta, Kevin Cris, Steve Aoki, que não ia conseguir misturar todos esses artistas juntos, assim. E a gente teve a ideia de fazer um clipe só com sósias. E aí imagina que é uma festa cheia de sósias, assim. Então tinha sósia do Gabigol, sósia do Snoop Dogg. E aí o diretor falou assim, você parece o DJ Khaled. E aí foi lá, eu fui pra maquiagem e tudo, e apareci como DJ Khaled. A experiência foi boa? Foi muito boa, né? Porque eu realmente vivi um personagem que eu escrevi ali. Seu filme que você mais gosta? Cara, eu durante muito tempo, eu não queria ter um lugar de filme, assim, falar assim, o filme é muito bom, assim, são vários, assim, sabe? Mas engraçado, sempre vem na minha cabeça Superbad, aquela comédia, que eu tenho uma veia cômica muito grande, assim, gosto bastante. E aí, aquele foi um filme que me fez despertar, assim, cara, eu sempre lembro desse filme. Mas um que tem ocupado o lugar de filme favorito, assim, quando eu falo para as pessoas para pagar de cult, é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, assim. Achei esse filme bem legal. E sua campanha publicitária predileta? Minha campanha publicitária predileta é engraçado isso, né? Eu não consigo racionalizar o porquê que ela mas é a que mais me fez encantar, assim, publicidade, que é uma do Festival de Cinema Argentino, que é Festival de Cinema Independente Argentino. Que o conceito é se não é para vós, não é para vós, né? Tipo, não, se não é para você, não é para você, porque tem uma galera que entende de cinema e tal. Depois procurem aí, quem puder, que é o Festival de Cinema Independente Argentino. E na propaganda eles falam isso, assim, sabe? São coisas que, tipo, tem uma que é do bigode, assim, que são os caras discutindo sobre o bigode. Como que é ter um bigode, né? O cara fala, é como a cor azul. Aí os caras colocam a mão assim no bigode e falam assim: é isso mesmo, como a cor azul. Aí um cara fala: como é pra você ter um bigode? Aí o cara coloca assim a mão e fala: nossa, é como cavalgar sendo um viking. Aí o cara fala: nossa, é isso mesmo, nossa, é isso mesmo. Aí chega um cara assim na roda e fala: vocês estão falando sobre o que é ter um bigode? Aí fala assim: a gente tá falando que é ter bigode. Peraí. É como
um sorvete de caneta. Aí os caras falam, aí eles colocam a mão no bigode assim, sorvete de caneta, mano. Não, não é. Aí ele fala, pera só um pouquinho. Aí ele vai lá e arranca o bigode dele assim e fala assim, você não tem bigode? Aí assina falando assim, se não é para vós, não é para vós, assim, sabe? Bem É, legal. é uma comunicação honesta, né? Tipo, é um festival de cinema argentino, o que que você vai falar sobre isso, né? Vai exaltar coisas? Bem legal. É legal. E conta um pouquinho sobre você, Fê, em termos de, acho que sua trajetória, de certo modo, acadêmico e profissional. Então, o que você fez de faculdade, ou o que você gosta de estudar hoje em dia, que empregos ou que lugares você já trabalhou, qual você menos gostou, qual você mais gostou. Desde os 15 anos, assim, eu via que eu conseguia produzir coisas, tipo, no Windows Movie Maker, umas coisas assim que as pessoas se interessavam, assim, sabe? Principalmente peças de comédia, com a própria família ali e tal, mas é uma coisa bem familiar. E aí eu sabia que eu queria mexer com criatividade, assim. A primeira coisa que você vai fazer é cinema e tal, mas aí a minha mãe falou assim, mas você precisa ganhar dinheiro também com isso. E e aí eu vi que na publicidade também dava pra fazer isso, né? Então, acho que ao contrário de muita gente que ainda se sentia perdido naquela época de adolescência sobre o que fazer, eu já sabia que eu queria publicidade, assim, porque eu já falei, é isso, é onde tem criatividade e dá pra ganhar dinheiro, assim. Então, eu lembro que a minha mãe falou assim, não, você precisa fazer USP e tal, não sei o que, eu fui lá na USP, e aí eu fui ver uma aula lá, eu falei, putz, é legal e tal, mas tipo, tinha umas TVs de tubo, uns computadores de tubo ainda, assim. E aí eu cheguei na SPM, né, que todo mundo falou, eu perguntava pros professores, né, onde eu faço publicidade, todo mundo falava SPM. E aí, chegando na SPM, aí vi toda a infraestrutura, os professores que tinham, tal, convenci mamãe de ir pra lá, né, então ela me ajudou a pagar até o fim da faculdade. E então, sou formado na SPM, como comunicação social. Eh, e aí, saindo da SPM, eu tive um pouco de dificuldade no mundo das agências, assim. Eu acho que a SPM te prepara muito para ser um marqueteiro, assim, para ser cliente. E não muito para exatamente o mundo de agência. O mundo de agência ela é passado em algumas aulas para falar como que é e tal. Mas a realidade no mundo das agências, assim, eu só fui aprender mesmo na Miami Ed School, né? Hoje é Miami Idea School. Eh, Lá eu tive ensinamentos importantes, assim, e lidei com pessoas que pensavam junto comigo, assim, sabe? Mesma coisa que eu. E ali eu vi uma comunidade criativa, como funciona a comunidade criativa, como pegar referências, quem são a história da propaganda, acho que é muito interessante, assim, para quem é, é criativo também, é importante estudar a história da propaganda, como que as ideias foram sendo formadas, assim, ao longo do tempo, né? Então, ali que eu tive um contato com o mundo de agência. Aí, nem terminei o curso inteiro, mas já fui para Young. É, na verdade, de lá, da Young, eu já tinha trabalhado um pouquinho antes, logo depois que eu saí da SPM. Eu trabalhei na RAP, que era uma agência de marketing direto, na época que o marketing direto era o novo digital, assim. Então, todo mundo achava que comunicação por e-mail, tal, ia ser a coisa do futuro. Então aí eu fui pra Yang. Na Yang, sim, que eu tive um contato mais com criatividade mesmo, né? Porque o marketing direto é uma coisa muito mais de dados e tal, performance. Eh, Saindo da Yang, eu fui pra uma agência que também era eu falo, chama The Dialect. E aí eu falo que os rockstars lá, minha agência sempre os rockstars são os criativos, né? Tipo, pôr o pé na mesa e tal, não sei o quê. Lá na The Dialeto eram os mídias, porque eles eram os primeiros de performance mesmo, assim, sabe? De banner digital e tal. Quando a gente começou a entender sobre o que era o funil de marketing digital, lá eles eram os principais no Brasil que faziam aquilo, assim. E aí eu fui pra lá com a convite de um ex-diretor de criação, que ele queria formar uma coisa mais criativa lá dentro. Assim, ele falou, cara, será que não dá pra unir performance com criatividade? E aí eu aceitei esse desafio, fui pra lá, é bem júnior ainda. E lá eu conheci pessoas maravilhosas que o Gui, que é meu dupla, tá comigo desde essa época, né? Acho que foi 2000
14, por ali, que eu fui pra lá. E aí a The Dialecto foi comprada pela Accenture e eu fui junto nesse meio tempo, assim. E a gente conseguiu dentro da The Dialecto, né? Fui pra Accenture e na Accenture descobri um mundo fora das agências, né? Então era como uma consultoria de tecnologia queria usar as habilidades da indústria da propaganda para a consultoria, assim. E eu achei muito legal esse desafio, assim como eu gostava do desafio de ser um criativo dentro de uma agência de performance. Eu falei, cara, ali eu posso fazer uma diferença, assim, sabe? Ao invés de continuar numa outra agência que eu ia ter uma batalha muito grande e tal, pra chegar, ganhar prêmios e tal. Então eu sempre gostava da coisa diferente, assim. E aí é isso. Hoje tô na Accenture, saí, voltei e basicamente é isso. Fê, qual é a sua definição pessoal de o que é o marketing e para o que o marketing serve? Hum. O marketing, o que é o marketing? Para mim é um sistema, um grupo de ferramentas, que estuda a capacidade de influenciar pessoas, a comprar alguma coisa. Isso para mim é o marketing. E é isso, o marketing para que serve? Ele serve para influenciar pessoas. Então serve para tanto para você influenciar uma compra, como é que fala, não é intuitiva, não programada, assim, Instantânea? impulsiva, né? Impulsiva. Impulsiva. Uma coisa impulsiva, quanto para você reter alguém e ficar com ela o resto da vida, assim, né? Para você amar uma marca, ou para você simplesmente fazer uma mini compra. Então, para mim é o estudo da influência, assim. Então, tanto é que quando eu falo das ferramentas que o marketing usa, ele vai se apoiar na sociologia, na antropologia, na psicologia, na neurociência. Hoje a gente tem um neuromarketing também. Então, para tentar influenciar as pessoas, assim. Então, é um grande estudo do comportamento humano, mas também do capitalismo, assim, né? Então, porque o marketing vai desde o preço, né? Os 4 P's do Philip Kotler, assim. Mas o preço influencia uma compra de uma pessoa. Então, e você pode variar, né? Esse preço. Então, para mim, são todas ferramentas de influência de compra. Você ama alguma marca? Você falou sobre amar marcas. Tem alguma que você... Cara, nossa, uma boa pergunta, se eu amo uma marca. Eu gosto de. Cara, eu amo a Nike. A Nike é uma marca que eu amo, assim. Parece clichê, assim, mas ela é uma marca que eu gosto bastante. E acho que eu nunca esperava ouvir essa pergunta, porque como publicitário, você sempre tá avaliando as marcas, né? Você nunca tá meio que consumindo elas. Eu acho que eu sempre consumi elas meio racionalmente, assim. Mas eu amo Nike, amo Apple, porque você pagar mais caro um negócio que você sabe que é igual ao resto, assim. Ou às vezes até pior, Ou né? às vezes até pior, tipo, é você amar mesmo. Mas é melhor, né? Dentro, assim, Exatamente. subjetivamente, tipo... Realmente, a qualidade... Não a qualidade, mas... Quão fácil é ter um iPhone num sentido não de preço, porque é muito mais caro, mas... Sua vida já tá ali estruturada de certa forma... Perante aquele sistema, Exato. aquele visual. É isso, é uma influência, assim, cara, eu já me acostumei tanto com Apple, eu pago a mais pra não O preço de trocar é maior. O preço de trocar é maior, exatamente. E como você define a criatividade, sendo um criativo? Cara, eu acho que alguns anos atrás eu daria uma resposta padrão sobre o mercado publicitário, assim, mas olhando a criatividade sendo aplicada em outros lugares, assim, eu fui estudar a criatividade, e aí a melhor definição disso é a criatividade é uma habilidade de resolver problemas. É simplesmente isso, assim. Então, porque tem gente que coloca a criatividade, hum, com uma certa razão, assim, mas nas indústrias criativas, né? Nos artistas, nos designers, nos roteiristas. E eu falo que a criatividade, essas só são consideradas coisas mais criativas porque elas requerem soluções mais rápido todo dia, assim. Então, um filme novo, você precisa solucionar esse problema de ter um filme novo. Então, todo dia tem gente tendo ideia para aquilo, assim, sabe? Agora, para a área de tecnologia, que também é uma área muito criativa, mas ela trabalha com uma inovação.
só, né? Então, por exemplo, eu vou ter no Vale do Silício lá, eu vou ter o novo iPhone, sabe? Então, ele trabalha para uma coisa só e aquilo vai caindo sobre cascata na indústria inteira. Na indústria criativa, por exemplo, de Hollywood, é todo dia tendo ideia sobre filmes novos, sobre séries novas. Publicidade também, é todo dia você tem que ter ideias novas, assim. Então, eu entendo porque elas são consideradas indústrias criativas, mas não que elas são as mais criativas, assim. É só porque elas precisam ter ideias todos os dias, assim. É isso. E você também escreve roteiros, né? Filmes, artigos, em textos no geral, não sei. Você acredita que para desenvolver a sua criatividade, esses exercícios, ou enfim, esses hábitos, foram importantes com certeza ou não? Sim, eu acho que o fundo da criatividade está no repertório, né? Então, isso eu acho que todo criativo já entende que, tipo, galera criativa que se reúne e fala, nossa, você viu o novo filme do Tarantino e tal, é porque vai pegar referências nas pessoas que fazem referências, né? Tipo, que elas são as primeiras ali a criar, né? As primeiras não, mas é onde você gosta de puxar referências, né? É... Eu acredito que todo criativo tenha que ir buscar em outros lugares essas referências para você fazer conexões novas no seu cérebro, assim. Então, escrever roteiro, ir para outros lugares também. Tem vários artistas vários designers que são artistas também e tal. Eles entendem que eles estão, na verdade, emprestando para publicidade uma habilidade deles de fora ali, assim, sabe? É, E conectando um pouco, né, talvez o principal tema do nosso papo de hoje, que é a criatividade com a publicidade ou a comunicação. Num mundo tão sério hoje em dia e onde uma boa parte da mídia de massa pulveriza, né, informações às vezes muito mais negativas do que positivas, etc., e pensando um pouco com o olhar da marca, talvez a criatividade e a publicidade seja o casamento, né, não um casamento, mas o casamento, porque justamente ser sério nesse contexto onde você, acho que voltando até para a sua definição, né, precisa vender, influenciar, como que a criatividade não só usa o humor, mas joga quase que contra esse ser sério, né, algo talvez leve, espontâneo, genuíno, engraçado às vezes. A gente tem alguns exemplos de, e aí muito mais opinião subjetiva minha, mas campanhas de sneakers, por exemplo, Você Não É Você Quando Você Tá Com Fome, que já foi citado aqui no podcast algumas vezes. Burger King também. Burger King, da Nike, acho que o slogan famoso. Não sei se você viu aquele criativo, aquela peça da Apple que ganhou um leão, que era do Rip Leon. É aquele que tem a nova funcionalidade de apagar mensagens no iMessage. Aí, Pô, eu não vi. ele basicamente tem um lagarto, que é um negócio totalmente diferente, assim, é um cara meio asiático, então traz ali um certo cômico, não por ele ser asiático, mas pelo semblante dele ali. Sim. Aí o lagarto morre e ele tá avisando a esposa. O Leon, que é o nome do lagarto, morreu. E aí ele começa, tem toda uma trama dramática, o Leon vive de novo, né, ele meio que desperta ali, aí ele só apaga a mensagem, porque a mulher dele não tinha visto ainda, então foi justamente para comunicar uma nova funcionalidade, e ganhou também um leão ali de ouro, eu acho, se não me engano. Mas, enfim, acho que essa relação da criatividade com a publicidade, de ir contra esse caminho de ser sério, você acha que não só faz sentido, mas joga a favor das marcas, para elas serem quem elas são hoje? Eu acho que quanto mais gente fazendo coisa ousada, mais as marcas vão entender o processo de fazer isso, assim. O humor, ele é a quebra de padrão. E o marketing é padrão. Então, é um paradoxo, assim, porque você tem que ter... outro dia eu tava vendo que a gente sempre fala para os clientes consistência, né? Você precisa ter consistência, para as pessoas entenderem quem é a sua marca e tal. E a criatividade vai justamente ao contrário disso, né? É o paradoxo, tipo, é a quebra da consistência, é a quebra do padrão, assim. Eu acho que o marketing, imagina que o marketing é uma pessoa e ela olhava outra pessoa, que é a criatividade,
a criatividade vendo o que ela pode influenciar pessoas. Então a criatividade de Hollywood vendo quando você pode influenciar culturas inteiras. O que é a cultura americana, se não uma exportação dos filmes deles, assim, e como eles influenciaram o mundo a gostar deles, assim, gostar, odiar e tal, mas, tipo, a gente compra deles, assim, sabe? O poder militar dele deve ser muito maior na nossa cabeça do que exatamente na realidade, assim. Então o marketing olhou para a criatividade e falou assim: eu gosto disso que você faz. Só que em vários lugares não é necessário, assim, sabe? Porque o marketing, na capacidade de influenciar, a consistência dela é uma coisa que vai contra a criatividade, assim. Mas, para certos momentos, a criatividade é necessária, assim, sabe? Então, eu acho que o marketing se apaixona demais pela criatividade. E é como se fosse um cachorro correndo atrás de um carro, assim, sabe? Quando pega o carro, não sabe o que fazer, assim, sabe? E aí fala assim: não, eu gostei muito do que você fez lá com o King Kong e tal, não sei o quê. Só que dá pra tirar um macaco, assim, né? Sempre tem tem sempre esse conto antigo do marketing, assim, né? Que é um executivo de Hollywood que foi lá, as pessoas mostraram pra ele o King Kong, né? E falou assim: cara, amei o filme. Nossa, vamos dar só uma pequena coisinha. Dá pra tirar um macaco, assim? Então, eu acho que o marketing se apaixona pela criatividade, mas não sabe usar ela muitas vezes, assim. Então, ou quer usar ela, por exemplo, em banner. Tipo, o banner é uma ferramenta de performance, não é pra ser usada criativamente, assim, né? A gente viu o Nubank agora, que fez praticamente um vídeo de 7 minutos com o Stanley do The Office, né? Que era um cara que, tipo, só que não gostava de trabalhar, ele só queria uma vida tranquila. E aí eles fizeram o personagem se aposentar no Brasil. E aí você fala assim, cara, onde estava isso na estratégia, assim, sabe? Exatamente, ninguém viu chegar a isso, assim, sabe? Eu achei muito criativo, exatamente pela quebra de padrão, assim, sabe? Não era pra... Aí a galera de performance vai falar assim: um vídeo de 7 minutos não vai performar. Aí você fala assim, aí enquanto a galera de Hollywood tá vendendo vídeo de 2 horas e meia, e as pessoas estão pagando pra isso, assim, sabe? Então são ferramentas que uma rouba da outra, assim, só que eu acho que várias vezes o marketing não sabe como usar a criatividade. E aí, acho que, complementando quase que minha pergunta, e acho que para você também complementar a resposta, mas você acredita que não só o marketing, mas a comunicação, ela conseguiria ser até mais eficaz se a criatividade fosse usada de uma maneira talvez melhor em alguns momentos? Não sei se melhor, mas se eles conseguissem trabalhar de maneira mais quase que natural com a criatividade, então as marcas chegariam mais perto dos objetivos dela, justamente até por pontos que você falou, né? As pessoas constroem ligações, conexões ali, de certa forma, seja emocionalmente, seja talvez não seja, mas fica na cabeça delas, por algum motivo, e aí isso, né, às vezes, sei lá, vou dar um exemplo muito básico, mas talvez você vê uma peça da Nike na TV, você não precisa de um tênis agora, mas quando você precisar, talvez você vai comprar ele. Exato. Porque no subconsciente é a primeira coisa que vem na sua cabeça, construiu ali uma gordura, digamos, dentro da sua cabeça. Sim, eu acho que o papel da criatividade é o residual. Então é isso, se você tá com um produto que você quer vender e tal, e precisa vender agora, não é com a criatividade. É com performance que você vai vender aquilo. Mas se quer vender por 10 anos, aí você precisa soltar 10 peças de performance e uma com criatividade, assim. Uma que as pessoas se identifiquem com a sua marca. Fala assim, a gente é uma grande máquina de identificar pessoas, né? A gente fala, tal pessoa é boa em marketing, tal pessoa eu vou falar quando eu tô, que é boa de ouvir, tal. E aí a gente cria numa marca uma personificação, assim, sabe? E essa é uma coisa que o cérebro faz. E como pessoas, as marcas têm que falar coisas boas também, sabe? Coisas que não são só, oi, vem aqui e compra. Oi, vem aqui e compra. Porque quando você precisar de tal coisa, você vai se relacionar com ela e você vai falar, tudo bem, ela criou um residual legal ali, assim. Então, pra mim, a criatividade é pra criar o residual, assim. Ela não vai... Se você for tentar usar a criatividade em campanha de performance, assim, cara... Acho que é óbvio que tem coisas que pra misturar ali no dia a dia, tem estratégias sendo bem feitas e tal. Mas é só uma tentativa do marketing não se frustrar. Porque a partir do momento que chega uma pessoa, sei lá, uma pessoa júnior de um marketing de uma grande empresa, e ela vai lá assim, nossa, eu adorei essa peça aqui, assim, e ela vai medir ela por vendas. E aí você fala assim, putz,
Não era isso, assim, sabe? Você vai se frustrar. Exato. E aí eu acho que a gente não tem tempo de medir a eficácia da criatividade. Porque o CEO troca a cada 4 anos, 2 anos, e ele só tem que entregar a marca, a empresa de um lugar X e colocar em outro, assim. Ninguém mais tá querendo construir marca por um tempão, assim. Tanto é que as marcas mais amadas, elas são meio antigas, assim, né? Então, é que elas tiveram um trabalho de construção num tempo onde as pessoas queriam construir alguma coisa, assim. E onde o que se falava sobre marketing era construção, né? Hoje é performance, assim. Então, eu acho que quem tá no marketing e consegue entender para qual ferramenta eu preciso usar para resolver cada problema, né? Isso é ser criativo também. Então, se eu quero resolver um problema de awareness, provavelmente vai ser criativo, assim. Provavelmente vai ser uma peça que ela vai ir contra todas as regras ali, assim, sabe? Mas vai ser uma ideia muito boa. E deixa a performance fazer o trabalho dela, né? É quase que a criatividade, e não só a criatividade, mas como você falou, essa identificação de que momento você tá e que ferramenta você utiliza para resolver aquele determinado problema. Quase que entender, olhando do outro lado, qual é o estado mental que a pessoa pode estar ali, no sentido de você vai estar na sua casa vendo TV e alguém vai vai parar seu programa no meio, você vai ter que ver aquela merda, digamos, de anúncio, enfim, então que seja criativo porque vai se tornar menos merda. Exato. E se você tá procurando ativamente ali por alguma coisa, puta, o Fê precisa de, sei lá, um tênis novo, e como ali a performance, o banner talvez possa fazer mais sentido. E eu acho que tem uma coisa nova na criatividade também, de marcas, assim, é que a gente não precisa mais tentar enganar ninguém, assim, sabe? Eu vejo os comerciais do Super Bowl, que as pessoas vão lá para assistir o comercial do Super Bowl, porque elas sabem que aquilo vai ser... São os melhores do mercado, trabalhando os melhores comerciais, para eu ver num determinado período ali, que assim, que eu sei que vai ser legal. E aí eu vejo os comerciais Super Bowl, eles não se disfarçam de outra coisa, assim, sabe? Fala, galera, isso aqui é uma propaganda mesmo, sabe? E aí elas não se levam tanto a sério, assim, né? Voltando um pouco que a gente falou do humor, eu acho que as marcas vão se apropriar muito do humor agora, como tom de voz, assim, sabe? E eu vejo muito quem se apropriou de humor como tom de voz lá atrás, como o Netflix usando nas respostas, assim, né, de redes sociais, se deu muito bem, assim, né? Então, o humor eu acho que vai ser... o humor conecta, e aí as marcas estão vendo que elas não... Ficar no papel de sério muito tempo... É como eu tava falando, que as pessoas relacionam marcas com pessoas, assim, né? Elas veem nas marcas pessoas. E aí, se você só fala de um tema... Você é simplesmente uma pessoa chata, assim. E se você só tem um tom, você é monotônico, né? É monótono, né? Fica chato de você ser sempre o mesmo tom ao mesmo tempo, assim. Então, elas vão ver que, tipo, tá tudo bem. Assim como a mudança da sociedade, dizendo que a gente tem o lado pessoal e o profissional... As marcas vão ter isso também agora, assim. Elas vão entrar com eu queria... Porque os influencers estão fazendo isso, né? Marcas como CeraVe, você vê hoje em dia que é tipo de saúde, assim, sabe? Eu sempre tive um ensinamento que é dinheiro e saúde, você não pode brincar. Tipo, não são lugares ali onde você vai aceitar o humor, assim. E aí hoje você vê CeraVe contratando o Michael Cera, que é um ator pra ser como se fosse... Pra falar uma puta mentira, que é como se ele tivesse comprado parte da empresa e tal. E... Porque o negócio era CeraVe, assim, sabe? É uma piada com trocadilho de nome, assim. Pra um negócio que é, tipo, fala da sua saúde, pra manter-se hidratado e tal. Então eu acho que... E outra coisa também, não tem mais pra onde ir. Muitas marcas estão vendo assim, cara... Não tem mais pra onde ir, assim, tipo... Será que não vale a pena eu quebrar uma barreira do meu guide, assim? Eu vou ficar refém do guide até quando, assim, sabe? O guide, eu sempre falo assim... Isso é meio polêmico, eu falo assim... Cara, um texto religioso já deu quantas religiões, sabe? Então, tipo, é o mesmo texto, assim... E deu várias interpretações, assim, sabe? Então, o seu guide da sua empresa, assim... Vai dar quantas interpretações pra você, assim, também, sabe? E acho que pensando em tudo isso, no sentido de, né, acho que pegando talvez o gancho do guide,
de seguir, tá dentro da linha, mas indo para um outro lado, até um lado não só das agências, mas relação interna das agências, relação agência com cliente, relação interna dos clientes. Você vê que o mercado hoje tá talvez monótono num sentido de não estão deixando os pássaros voarem sempre dentro da gaiola de puta, essa ideia é legal, mas vamos deixar pra próxima. Puta, não arrisca tanto, ele gosta mais de uma coisa assim, aquela marca gosta disso e tal. Ou você vê que tem uma valorização da criatividade subjetiva das pessoas, porque o criativo ali, ele é uma pessoa no final do dia, então ele tem as ideias dele, né? O Quento, acho que falou um pouco de repertório e tal, mas né, eu sempre brinco, às vezes marcas vêm e falam, mas como que a gente consegue ser criativo aqui e tal? A gente, troca uma ideia, fala um pouco sobre o tema, mas a gente sempre levanta vai depender da pessoa que tá fazendo também. Ele pode ser foda ou ele pode não ser a melhor pessoa para esse trabalho. Mas como que você vê isso? Então, você acha que tem espaço, estão valorizando a criatividade subjetiva ou estão deixando mais os pássaros dentro da gaiola? Eu acho que estão deixando os pássaros dentro da gaiola. Porque, assim, eu sempre vi campanhas que eu admirava não irem pro ar, assim. E não só minhas, assim, mas de outros companheiros, assim. Falei, cara, como que a gente não colocou isso no ar, assim, sabe? E aí, quando você vê as coisas que estão no ar, aí você fala assim, putz, e aí, o louco é que as marcas vão pros influencers. E aí, os influencers, eles recebem o briefing e eles falam assim... E aí, os influencers são meio intocáveis, assim, né? Você fala assim... Não, deixa eles criarem na linguagem deles, assim, sabe? E aí, é isso. Vai lá, faz o que você quiser com a marca, assim. E aí, às vezes eu vejo umas coisas de influencer e falo assim... Cara, o cara não falou nada da marca. Tipo, não entendeu nada. E eles pagaram, receberam ali, assim, sabe? Então, aí quando você fala desse, tipo, critério subjetiva... Ela tá sendo valorizada mais fora da agência... Mas porque, assim, são pessoas que já conseguiram... Eu entendo não tô desvalorizando o influencer, que ele conseguiu um público dele e tal. Mas ali o cliente não quer tocar naquilo, assim, porque é a linguagem dele e tal. E quando você apresenta uma linguagem nova para um cliente... eu falo que é preciso estar preparado para... Todo mundo pede criatividade, mas você tá preparado para aprovar a criatividade? Todo mundo pede uma coisa fora da caixa, mas você tá preparado para ver a coisa fora da caixa? Porque eu acredito muito na capacidade da publicidade brasileira de entregar coisas diferentes, assim, de verdade, assim. Somos muito criativos. Eu tive a oportunidade de ir para Argentina, onde eles são criativos num nível assim de tipo de roteiro e tal. Aqui a gente é criativo em tudo quanto é lugar, os prêmios, tudo isso, nossa fama internacional de criatividade na publicidade não precisa nem ser provada. Mas aí é isso, quando você vai para Cannes, você não vê nada daquilo que o Brasil produziu lá que ganhou prêmio nas ruas. E aí você fala assim, cara, isso teve que rolar um acordo entre cliente e agência para falar assim, cara, põe isso na rua para pelo menos a gente ganhar um prêmio, assim, sabe? Então, eu acho assim, que todo cliente que quer criatividade, vindo de uma pessoa, né? Porque são pessoas que estão ali assim, ela tem que estar preparada para aprovar a criatividade e saber que, tipo, eu vou colocar a subjetividade de tal pessoa na rua, assim. E talvez criar uma relação com a marca, falar assim, deu certo. Pô, vamos chamar sempre aquela dupla que teve aquela ideia e pra cá, o que eles estão achando disso e tal. E aí, a despessoalização das ideias é isso, assim. Eu vejo agências entregando coisas onde você não pode ser o teu seu lado pessoal ali, assim, sabe? Tem que ser sempre alguma coisa, tem que ser um cream cracker, uma coisa muito neutra, assim, sabe? Enquanto os influencers estão ganhando uma grana com isso e estão só colocando só subjetividade nisso, assim, sabe? Então, eu acho legal a dupla de criação, né? Sempre vai ser apresentada como uma dupla de criação, assim, né? E aí, nunca é tipo, pô, aqui a gente tem uma dupla de criação que gosta de videogame. Eu vejo isso muito em produtos que têm experiência com mulher, assim, também, né? Então, por exemplo, vamos fazer, por exemplo, um novo desodorante pra mulher, assim. Pô, vamos colocar a dupla mulher pra fazer isso? Cara, ótimo. A subjetividade tá ali, assim, sabe? A gente precisa da subjetividade delas pra criar um produto sobre isso, assim. Mas por que não ter perfis de dupla que criam coisas pra diferentes marcas, assim, também, sabe? Pô, eu faço, né, coisas de humor e tal. Fiz stand-up também. E por que não
fala assim, cara, eu quero me posicionar como agora uma dupla de humor, assim, sabe? Então, quem precisar de humor, eu quero fulano e fulano, e tal, 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 tal. Isso eu acho que é uma coisa nova, assim, no mercado, que a gente nunca tinha pensado, que é colocar a subjetividade para dentro das agências. Qual foi o briefing que mais te desafiou na sua carreira? Eu acho que tem um briefing não compliance, que eu não posso falar, mas eu acho que foi quando eu fui pro Chile, fazer uma propaganda da própria empresa que você tá trabalhando, que é a Accenture, assim. As agências que nunca passaram por isso de ter que fazer propaganda da própria agência, assim, né? A propaganda da própria agência é prêmio e tal. É, E aí, lá no Chile, eu tive que entender o que que era Accenture pros chilenos, pro público que compra o que é Accenture, para fazer uma campanha sobre Accenture, assim, sabe? Então, é o famoso ferreiro... Como é? Caramba, é casa de ferreiro espeto de pau. Então, é, eu me senti muito nisso, assim, falando, cara, como eu nunca fiz um negócio onde eu tô trabalhando, eu preciso fazer a propaganda, assim, sabe? Então, pra mim, esse foi o mais desafiador, assim. E você acredita que todas as pessoas possam ser criativas? Acredito, todas as pessoas podem ser criativas, mas nem todas as pessoas devem ter a palavra final sobre criatividade, assim, sabe? É, o, eu até montei, né, um workshop de criatividade, onde eu falo que a criatividade é a inteligência se divertindo, assim. E aí eu aponto várias inteligências que a gente tem, né? Então, se eu não me engano, são a teoria das 5 inteligências, né? Que uma é linguagem, outra é musical, outra é espacial, intrapessoal, né? E eu não lembro, outro que é meio ser vereador, assim. É a política e tal. Então eu acho que você pode ser criativo em várias áreas, assim, né? Então, por exemplo, eu não sou criativo na área espacial, assim, kinestésica, né? Sinestésica, que é da Daiane dos Santos. Ela inventou um salto novo. Tipo, como que você vai inventar um salto novo, assim, sabe? Então, mas ela tinha muito repertório, ela tinha muitos movimentos, então ela sabia como fazer um novo movimento. Então eu acredito que se você se entender dentro das inteligências, de saber assim, cara, qual que é a minha inteligência aqui? É a lógica matemática, é a linguagem, é a musical, já é um passo para você ser um pouco mais criativo, assim. Mas ao mesmo tempo, eu não sou, por experiência própria, assim, eu não sou muito a favor de, tipo, todo mundo pode começar a criar já. Então, por exemplo, ter um brainstorm com muitas pessoas e com o nosso disco de falar assim, todo mundo é criativo, dali vai sair uma média, que não é exatamente criatividade, é aquilo que mexe com ou que tá quente ou que tá frio. O morno não vai mexer com ninguém, assim, sabe? Então, a gente precisa fazer com que pessoas mais criativas deem a palavra final sobre as coisas. E você tem alguma forma, ou você faz algum tipo de exercício, por exemplo, quando você, sei lá, você precisa pegar uma pessoa pra fazer uma dupla ou algum trabalho com você e você meio que liderando essa pessoa. Tem algum exercício criativo que você faz com ela, ou alguma coisa assim, pra avaliar quase que, qual que é a capacidade dela? Eu sempre tenho que passar o último briefing que eu finalizei. Porque eu acho que para trabalhar com criatividade em publicidade, né, você tem que entender o raciocínio daquela pessoa no seu último raciocínio, assim, sabe? Fala assim, cara, eu consegui entregar um resultado que fez bem pro cliente, assim, sabe? Ganhou alguma coisa. Então, tipo, aquele raciocínio é a última segurança que você tem que falar assim, cara, o mercado aprova. Então, eu pego o último briefing e passo pra pessoa e falo assim, tenta resolver isso, assim, como que você resolveria? E aí eu vejo pra onde que a pessoa foi, assim, e aí eu vejo se eu passei informações diferentes ou não, assim, sabe? Então, eu sempre passo o último briefing que eu resolvi, assim. E quais são as 3 campanhas publicitárias
que mais, né? A gente falou um pouco sobre a sua favorita, que é ali do Festival de Filme Independente Argentino. Mas quais são as 3 campanhas publicitárias mais fodas, digamos assim, que você já viu, ou que são as que você mais gosta, ou acham mais criativamente fodas? Cara, bom, do cinema independente argentino, com certeza. Eu acho uma estratégia foda. Na verdade, é uma briga. Eu gosto de Burger King e McDonald's. Lá fora, a briga é muito maior, assim, sabe? Eu gosto dessa briga, assim. Eu acho que eles fizeram uma história legal de ser acompanhada. E não falo que são peças geniais, assim, mas a genialidade tá na briga, assim, sabe? Eu gosto bastante disso. E publicidade. Cara, Nike? Posso voltar a falar da Nike? Tem uma da Nike que era de uma pulseira da Nike, que era o Nike Plus. Que eles fizeram uma campanha que chama Everything Counts. E aí pegaram várias cenas, mas assim, é uma criatividade de craft, assim, sabe? Várias cenas do cinema, de animação e tudo assim, e elas todas se conectavam, assim, sabe? Pra falar sobre movimento, assim. E é isso, aí no final fala tudo conta, né? Tipo, porque era pra você fazer pontinhos na sua pulseira pra você se movimentar que vale a pena. Isso é tão bonito com o propósito da marca, então, com todas as peças que já tinham sido criadas pra Just Do It, sabe? Pra você se movimentar. E aí vem uma peça tão leve, assim, num ambiente que era tão restrito, sabe? Que você não pode fugir tanto. Eu acho que é isso, essa campanha do Everything Counts da Nike. Legal. Fê, eu tenho uma última pergunta para te fazer, mas antes, de novo, eu reforço meus agradecimentos por você ter topado fazer parte do Desconstrói. E eu agradeço agora porque eu vou te fazer essa pergunta e depois eu gostaria que você terminasse o episódio da forma que você achar melhor. Tá bom. Assim como eu fiz na primeira temporada com os convidados. E a última pergunta também é de praxe, mas que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas por aí? Interessante. Cara, eu acho que como criativo, eu vou deixar uma mensagem que é quase o ET Bilu, assim, sabe? Busque conhecimento. Busque repertório, assim, porque eu acho que hoje em dia a gente tá no mercado, a gente tá com falta de repertório, assim, sabe? Eu vejo os planejamentos trazendo muito conhecimento pro cliente, tal. E eu acho que esse repertório tá faltando no mercado. Tem muita coisa acontecendo em muitos lugares no marketing. Isso é difícil de acompanhar. Mas uma mesa onde tenha muita gente com repertório diferente é muito criativa. E eu acho que dá muita estratégia legal. Mas eu queria agradecer a você pelo convite. É muito legal participar aqui. Eu acho muito interessante o que você tá fazendo pela área também. Eu acho que eu tenho essa veia também um pouco educativa. Eu acho que a gente precisa atrair novos talentos e acho que o que você está fazendo aqui é muito legal e muito interessante para atingir esse objetivo. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.